pela intervenção direta e milagrosa do Espírito Santo. Uma virgem concebeu. Mas a segunda pergunta recorrente é: por quê? Por que que o Verbo veio até nós? Por que que o Verbo se encarnou? Por quê? E a resposta é: para inaugurar a fase culminante do plano redentor de Deus. Para que nós pudéssemos viver o ápice da revelação bíblica. Não é apenas um Deus que se revela em linguagem escrita, é um Deus que vem até nós, Ele se encarna, Ele está no nosso meio. A terceira pergunta recorrente é: quando e onde? E a resposta também nos é dada, cumprindo a profecia, em Belém da Judéia, durante o reinado de Herodes o Grande, quando Quirino era governador da Síria. Na plenitude dos tempos, conforme nos é dito, Jesus nasceu no lugar determinado, no tempo determinado, para cumprir um propósito determinado. Contudo, é inegável que os evangelhos, e particularmente Mateus, demonstrem um grande interesse de responder à pergunta: quem é Jesus? Irmãos, e essa pergunta é importante para nós hoje, porque nós podemos estar compreendendo errado quem é Jesus. Se eu lhe fizesse essa pergunta tão importante, o que você responderia? Qual seria a resposta? Quem é Jesus? Quem é este que nasceu depois de tantos preparativos, depois de tantos sinais, dentre tantos prodígios? Quem é este que o céu festeja o seu nascimento, que declara aquele que vem das maiores alturas? Quem é este? Dessa maneira, então, nós podemos observar o interesse dos evangelistas, e principalmente de Mateus, pela identidade de Jesus. Quem é este Jesus? Irmãos, isso é uma questão lógica. Você só pode conhecer a história se você conhecer os personagens. Nós só podemos conhecer a grande história das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, se nós conhecermos o personagem central. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Todas as Escrituras é sobre Jesus. Toda a palavra é sobre Jesus. Toda a história é sobre Jesus. Tudo é centrado em Jesus. E é sobre esta ótica, é sobre esta perspectiva que Mateus quer nos mostrar. A Bíblia, a história, o culminar da história da revelação só faz sentido quando nós entendemos quem Jesus é. E é interessante, você vai ver durante a nossa leitura, que Mateus 1 nos traz informações inusitadas. Primeiro, uma virgem que ficou grávida por obra do Espírito Santo. Tente visualizar esta afirmação que para nós parece algo comum. Uma virgem que concebeu por obra do Espírito Santo. A segunda informação que ele nos traz inusitada é um anjo que aparece para um jovem, o impedindo de abandonar a sua esposa. Imagine isso, irmãos. José, sendo um homem justo, conforme as Escrituras nos afirmam no capítulo 1 de Mateus, ele agora, ao ver aquela situação, de maneira lógica e natural, ele quer abandonar a sua noiva. E o anjo então aparece a ele e revela todo o plano. Agora também nós temos uma terceira informação inusitada, um anjo que escolhe o nome do bebê que nascerá, e declara que ele é o Salvador. Tente visualizar tudo isso, irmãos. Tente imaginar tudo isso. E aqui nós chegamos já a uma conclusão na nossa introdução. Essa história é completamente incompreensível se o próprio Deus não abrir os nossos olhos por meio da ação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender. Como o anjo abre os olhos de José,
O Santo Espírito de Deus abre os nossos olhos hoje, para que nós venhamos a compreender quem é esse Jesus. Sendo assim, quem é este? Quando nós vamos olhando na revelação bíblica, por exemplo, nós vemos em Mateus 8, 27, que os discípulos perguntam: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Imagine, diante da ação extraordinária de Deus, diante da ação extraordinária de Jesus, os homens ao olharem aquilo dizem: quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? Mateus 8, 27. Lucas 7, 49 diz que diante de uma ação miraculosa de Jesus, e agora eles perguntam: quem é este que até perdoa pecados? Mais uma vez em Mateus 21, versos 9 a 10, quando Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, as pessoas declaram: Hosana ao filho de Davi, e as pessoas perguntam: quem é este? No julgamento de Jesus, Mateus 26, verso 63, Mateus 27, 11, Pôncio Pilatos, o governador romano, pergunta: és tu o rei dos judeus? Ao final desse sermão, que agora nós vamos fazer a leitura deste texto, eu gostaria que você pudesse compreender esta resposta, ou esta pergunta, e ter uma resposta bem fundamentada. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Será que de fato você entende quem Jesus é, ou você compreende equivocadamente quem é Jesus? É interessante porque os discípulos ficaram chateados porque haviam compreendido errado quem era Jesus. Eles acharam que Jesus seria um líder militar, que Jesus seria aquele que resgataria do poder de Roma. Alguns hoje podem achar que Jesus é aquele que vai resolver o problema da sua saúde. Quem de fato é Jesus para você? Eu gostaria então que nesse momento nós pudéssemos olhar para esse texto e que nós pudéssemos então extrair dele lições preciosas para a nossa vida. Lições essas que são importantes para a nossa caminhada. E hoje nós vamos ler o texto todo, nós não vamos depois voltar, você vai ver que nós vamos ler uma genealogia. Então nós vamos ler todo o texto e depois nós vamos pensar em 4 lições que esse texto nos ensina. Vamos ler, irmãos, a uma só voz, vamos ler juntos. A palavra do Senhor assim nos diz, versos 1 ao verso 17 de Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Primeiro ponto, nós vemos dos versos 1 a 6, a primeira lição do texto. E aqui vai ficar claro que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, com foco na descendência de Abraão. Vamos a partir do verso 7. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Aminon, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Irmãos, até o verso 11, nós temos a segunda parte do texto, que agora vai falar sobre as linhagens reais, a linhagem real do povo e a linhagem real de Jesus. Então ele é filho de Abraão, mas ele é filho também de Davi, ele é filho de um rei, descendente de um rei. E agora nós vemos o declínio desse povo
após o exílio. Vamos juntos? Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos da identidade de Jesus está nos versos 1 a 6. Jesus, o filho de Abraão. E o que isso significa? Que ele é o Salvador para as nações. Jesus, grave isso, é o Salvador para as nações. Se você olhou no texto, o texto começa nos dando essa informação. Jesus é filho de Abraão. Se depois você quiser comparar na sua Bíblia, Lucas já começa diferente a genealogia. Ele começa falando de Adão. Ele faz uma genealogia de Adão até Jesus, e ali o objetivo de Lucas é escrever a gentios, a quem não era nascido como israelita. E ele quer mostrar o seguinte: Jesus, ele vem para salvar pessoas de toda a humanidade. Agora, quando Mateus ele escreve o seu evangelho, ele está querendo mostrar para o seu povo que Jesus também veio da descendência de Israel. Ele era filho de Abraão. Lembre que Mateus está escrevendo para um público de maioria judia ou israelita. Mas é interessante notar, porque mesmo escrevendo para pessoas que não são gentílicas, né, para o seu povo, ele deixa claro para nós uma verdade. Isso fica claro quando ele relata no texto. Mesmo Jesus sendo israelita, sendo filho de Abraão, ele veio salvar pessoas de todas as nações. É interessante o raciocínio deste homem, porque lembre que Abraão, antes de ser chamado pelo Senhor, antes dele ser colocado na família da fé, inserido na família da fé, ele era um pagão. Ele era uma pessoa que habitava em um povo pagão. Ele habitava na terra de Ur dos caldeus, uma terra idólatra, e o Senhor o tirou de lá. Então olha o que Mateus fala para nós. Deus mudou a vida do nosso patriarca, Deus mudou a vida de Abraão, Deus o inseriu na família da fé. Então, como Deus fez com Abraão, Ele pode fazer conosco hoje. Mas é interessante notar também, porque Jesus, o Salvador para as nações, Ele também é aquele descendente de Abraão, registrado em Gênesis 12, versos 2 a 3, quando diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está dizendo para nós, Jesus não veio apenas abençoar o seu povo, os israelitas. Jesus veio abençoar pessoas espalhadas por toda a terra. Gênesis 22, 18 diz assim: nele serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Mateus 28, 19, você lembra o que diz? Diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa ideia é recorrente, irmãos. Um Jesus que veio até nós para abençoar todas as famílias da terra. E olha que interessante, se você olhou na genealogia, você vai ver que é citado também mulheres. E dessas 4 mulheres citadas, 3 são estrangeiras. Se você olhou no texto, você vai ver que Raabe era cananeia de Jericó. Você vê que Ruth era moabita. E segundo muitos estudiosos, não há uma concordância, mas eu sigo por esse caminho, Batseba era
uma mulher do povo heteu, ela não era, ao meu ver, uma israelita. Então veja que na própria inclusão dessas mulheres, Mateus está dizendo, Jesus não veio apenas para um povo específico, Jesus veio para filhos de Abraão, espalhados por toda a terra. Talvez você está se perguntando assim, pastor, mas o que isso significa para mim? Qual é o sentido desta palavra na minha vida? Meus irmãos, quando eu olho para estes 6 primeiros versos da genealogia de Jesus, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que Jesus pode tirar a sua família do meio da idolatria, do meio da podridão do pecado, e pode transformar a sua história. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Jesus é aquele que abençoa todas as famílias da terra. Só Jesus, o filho de Abraão, pode fazer isso por nós. Só Jesus, o filho de Abraão, pode trazer para nós salvação. Mas em segundo lugar, olhe comigo no texto, por favor. Quando nós olhamos agora os versos 6 a 11, nós vemos que o filho de Davi, Jesus também na sua identidade, ele não é apenas o filho de Abraão, ele é o filho de Davi, a esperança para Israel. Versos 6 a 11, passe os seus olhos aí, por favor, porque agora nós vamos aprender que José, segundo uma perspectiva humana, ele era de uma linhagem real, ele descendia da linhagem real de Davi, ele era o herdeiro dos reis justos de Israel, Davi, Salomão, Josafá, Ezequias e todos os outros reis. E agora, irmãos, nós vemos que quando esse título é dado a Jesus, toda a genealogia de Jesus agora, ela fica organizada. E agora nós começamos a compreender lições profundas. E talvez agora nós começamos a compreender por que os judeus tiveram dificuldades de compreender quem Jesus era. E muitas vezes, talvez, aqui reside o erro de muitos. Naquele tempo havia um desejo da nação de Israel, imagine isso. Um povo que antes viveu um momento áureo, um momento culminante, um momento importante, um clímax, quando Davi era o rei daquela nação, quando Salomão, o homem mais sábio, governou aquela nação, quando reis como Uzias trouxeram prosperidade para o seu povo. Mas agora a real situação era que eles eram vassalos. Eles eram um povo dominado pelo Império Romano, antes disso pelos assírios e pelos babilônicos. Eles eram um povo vassalo há muito tempo. Então cresceu nesse povo a expectativa de um rei que cumpriria a profecia de 2 Samuel 7, versos 12 a 15, que eu abro aspas, quando diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então eles esperavam esse rei, eles esperavam esse que haveria de vir. Salmo 2, dos versos 2 a 9 diz: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Meus irmãos, é interessante isso, né? Em Mateus, só para sua curiosidade, há 9 menções de Jesus como filho de Davi. 9 vezes esse título vem à tona. Jesus, o filho de Davi. E é interessante porque se nós resumíssemos essas 9 vezes que esta palavra aparece, nós poderíamos em primeiro lugar dizer que Jesus, ele é o rei, o herdeiro de Davi, e com isso então nós dizemos que ele é o restaurador. Mas em segundo, dessas 9 menções, é que ele seria o rei, e grave esta palavra, que curaria a terra. Eu acho interessante, eu indico a você jovem, mas você também mais velho, se você não gosta de ler, veja o filme Senhor dos Anéis, porque em uma das falas, Tolkien diz o seguinte, abro aspas: as mãos do rei são as mãos
de um curador. Fecho aspas. As mãos do rei são as mãos de um curador. E aqui nós vamos ver nas Escrituras, por exemplo, quando Jesus, Mateus 9, 27, tem 2 cegos que chegam diante dele. Você lembra o que esses cegos diziam? Eles diziam assim: tem compaixão de nós, filho de Davi. Segunda vez que nós vemos, uma das vezes que nós vemos, é quando uma mulher cananeia que tem o seu filho possuído por demônios, ela chega diante de Jesus e ela diz: tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Quando nós lemos em Mateus 12, 22, quando eles trazem um demoniado, cego e mudo, e agora Jesus ouve a oração daquela mulher, em Mateus 20, versos 30 a 31, agora nós temos 2 cegos no caminho, e eles clamam em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho interessante porque o que há de comum nesses relatos que eu aqui citei, é Jesus não agindo só no meio do seu povo. Jesus está agindo no meio de pessoas estrangeiras, de pessoas que não eram do seu povo. Talvez você se pergunte assim: pastor, mas o que esse Jesus, filho de Davi, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha história? Meus irmãos, eu acho interessante observar que Jesus, o filho de Davi, ele não age no meio de pessoas que se acham grandes e poderosas. Ele age no meio de pessoas fracas e que necessitam da sua ação. É interessante porque um dia ele fez isso na minha vida. E eu espero que ele tenha feito isso na sua vida. Porque quando nós nos colocamos diante de Jesus, nós entendemos a limitação de quem nós somos, a pequenez de quem nós somos, a falha que está diante de nós. Mas é interessante porque enquanto Jesus é atraído pelos fracos, pelos necessitados, pelos inusitados, os grandes e poderosos viravam os olhos quando Jesus estava diante deles. Eles viravam os olhos diante das ações de Jesus. E a grande questão então é que eu e você precisamos entender isso. Até dos nossos dias nós vemos os grandes e poderosos virando os olhos quando alguém fala de Jesus. Talvez quando nós vamos pregar para alguém, essa pessoa ela se acha tão grande que ela não quer saber de Jesus. Mas Jesus não veio para quem é bom demais. Jesus veio para pecadores pequenos e falhos como nós. Um dia esse Jesus arrastou o Ralph para junto dele, porque o Ralph não podia ir sozinho para junto dele. E hoje ele pode fazer isso na sua vida, meu irmão. Jesus pode arrastá-lo para ele, transformar a sua vida, transformar a sua história. Jesus não quer curá-lo apenas fisicamente. Lembra daquele daquele paralítico do tanque de Betesda? Quando Jesus o cura, depois de 38 anos, mas ao final do diálogo Jesus diz assim: aqui ó, você está curado, mas tome cuidado para que não lhe aconteça algo pior. Sabe o que Jesus quer fazer por mim e por você, meus irmãos? Jesus não está preocupado sobre a nossa cura física. Jesus está preocupado com a nossa cura espiritual. Um doente volta a ficar doente. Um morto ressurreto volta a morrer. Mas um salvo, ninguém pode tirar dele tamanha salvação e tamanha graça. Talvez nós estamos indo diante de Jesus procurando uma cura física. E talvez Jesus não tenha nos curado fisicamente. Porque o importante para ele é salvar-nos e levar-nos para a eternidade. Terceiro lugar, dos versos 12 a 17, irmãos, nós vamos ver agora o Cristo ungido. É interessante isso, né? Porque como que nós conhecemos Jesus? Jesus, Cristo. Se tornou um segundo nome de Jesus, mas na verdade, Cristo é o seu título, é um dos títulos de Jesus. Esse título vem de uma palavra hebraica que é Meshiá, Messias, no grego traduzido como Cristo, como o ungido. Mas o que significa ser
ungido? Irmãos, ungido é ser separado. É alguém levantado por Deus para cumprir um propósito específico. Com isso, então, nós dizemos que Jesus é o profeta, o sacerdote e o rei. Como rei, ele derrotou os nossos maiores inimigos. Veja que agora é uma perspectiva correta. As pessoas querem um Jesus que seja um rei montado em um cavalo branco. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para derrotar os nossos maiores inimigos. Quais são? Quais são os nossos maiores inimigos? Pecado e morte. Como profeta, ele vem para falar a verdade a respeito da humanidade. Jesus, ele vem colocar-nos no nosso lugar. Jesus vem colocar-nos em nosso devido lugar, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas como rei, como sacerdote, desculpe, ele oferece para nós um sacrifício, e um sacrifício definitivo. Quando nós olhamos então para esta verdade, irmãos, Jesus cumpre também outros papéis. Por exemplo, Jesus é o nosso sábado. Sábado é descanso. Jesus é o nosso descanso. Em Jesus, então, cumpre os sábados. Por isso que ele curava ao sábado. Por isso que ele fazia tantas coisas ao sábado, para mostrar para nós que ele é o nosso descanso. Mas Jesus também cumpre o papel do templo, porque o tabernáculo veio até nós. Ele tabernaculou, ele se encarnou. E grave isso, irmãos. Jesus, como ungido, vem fazer o que ninguém pode fazer. Eu acho importante, acho belo isso, e creio que já falei, isso marcou e impactou a minha vida. Quando nós olhamos nas Escrituras, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que a Trindade, ela está trabalhando em harmonia para a nossa salvação. Deus Pai decreta todas as coisas, Deus Filho executa esse plano, e o Deus Espírito Santo abre os nossos olhos. Mas o que eu acho mais belo dessa relação da Trindade é que o ungido, o Cristo, toda a ação e todo o elo de ligação de amor entre o Pai e o Filho é possível por meio da pessoa de Jesus. Quando o profeta era ungido, lembra? Derramava o óleo sobre a sua cabeça. Quando o rei era ungido, derramava o óleo sobre a sua cabeça. Quando o sacerdote era ungido, derramava óleo sobre a sua cabeça. Aquilo simbolizava que ele estava sendo capacitado pelo Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez, claro que por seu poder, mas também por obra e ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você crê nisso? Que Jesus veio como rei, como profeta e como sacerdote para resolver o problema do pecado que tão tenazmente nos assediava e nos escravizava. E talvez aqui reside um dos grandes problemas. É que existem pessoas que não entendem que foi isso que Jesus veio fazer. E talvez alguém pode estar frustrado dizendo assim: tudo na minha vida está dando errado, eu oro a Jesus, eu clamo a Jesus, e Ele não me tira daquela situação, eu estou vivendo esse sofrimento. Preste atenção, meu irmão, Deus já fez por você o que Ele deveria ter feito, e é o melhor de todos os presentes. Ele derrotou o pecado e a morte que nos levaria para o inferno. Então, quando isso bater na sua mente, na sua cabeça, lembre: eu que estou com expectativas erradas a respeito de Jesus. O maior presente Ele já me deu. Você lembra daquela música bonita, que a gente bate palma às vezes e cantava na igreja? O melhor de Deus... Não vou nem cantar para não fazer isso com seus ouvidos, né? O melhor de Deus está por vir, não. O melhor de Cristo, de Deus já veio, e é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Mas em quarto e último lugar, verso 16 foca agora nesta palavra. E eu gostaria de finalizar o meu sermão trazendo esta verdade à nossa mente e gravando isso no seu coração. Verso 16 foca nesta verdade: Jesus, o Salvador. Jesus, o
Salvador. Você sabe o que significa o nome de Jesus? Você sabe? O que significa o nome do seu Senhor? Hoje você já aprendeu que Cristo é ungido. É um título do Messias. Mas você sabe o que significa o nome de Jesus? Deus presente? Esse é Emmanuel. Deus conosco é Emmanuel. Jesus. Aqui foi até bom vocês falarem isso. Vou abrir um parêntese aqui. Você já percebeu que nenhum dos nomes de Jesus é dado à toa? Você já percebeu isso? Nenhum dos nomes de Jesus é dado à toa, porque era um nome popular. Cristo, ungido. Emmanuel, Deus conosco. Jesus, que agora eu vou falar, é o Senhor que salva. Então veja que os nomes de Jesus revelam a sua identidade. Jesus é o Senhor que salva. Meus irmãos, e eu acho belo isso, porque a salvação que Jesus nos traz não é uma salvação temporária, mas uma salvação eterna. Algo que de fato nós podemos contar como certo. Jesus, ele vem para nos redimir. E olha que belo, Salmo 130, versos 7 e 8 diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Por meio da encarnação de Jesus, por meio da vinda de Jesus, o maior de todos os problemas está resolvido, irmãos. Embora eu e você pequemos e cometemos erros, nós temos a convicção que por meio de Jesus nós somos libertos da escravidão do pecado e nós temos vida e vida em abundância, porque Ele fez o que eu e você não podíamos fazer. Ele nos libertou das garras de Satanás, Ele nos libertou do inferno, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Foi isso que Jesus fez por nós. E eu acho isso maravilhoso, e eu acho isso grande demais. É interessante nós observarmos isso, né? Porque quando você olha na própria genealogia de Jesus, Mateus cita nos 15 reis. É interessante notar isso, né? Jesus tinha sangue na perspectiva humana do seu pai adotivo, mas também da sua mãe Maria. Jesus tinha um sangue nobre. Contudo, esses reis, eles eram reis pecadores e falhos. Por isso que Jesus não podia nascer, mesmo numa linhagem de sangue nobre, de uma maneira normal. Porque os reis, que ele era descendente na perspectiva humana, eles eram reis pecadores. Meus irmãos, por exemplo, quando nós vemos até os reis fiéis, sem contar os reis que eram infiéis, né? Desses reis aqui listados, metade mais ou menos era fiel, outra metade era infiel. Nem vou destacar os infiéis, vou destacar os fiéis. Por exemplo, nós vemos Josafá, que era um grande homem, que se alia a ímpios, e ele paga um preço caro por isso. Quando nós olhamos Ezequias, que de maneira orgulhosa ele olha para os tesouros que tem, e ele mostra os tesouros para os seus inimigos, e depois as consequências vieram. Quando nós olhamos esse foi um grande rei, o rei Uzias, que agora também de maneira orgulhosa, ele começa a oferecer sacrifício como se fosse sacerdote, e ele morre leproso. Eu estou dizendo dos bons, dos grandes reis. E eu acho belo isso, grave esta palavra, irmãos. Grave o que eu vou lhe dizer aqui agora. Os reis, embora nobres, eram pecadores. Jesus não veio para exaltar os seus antepassados. Grave isso. Jesus não veio para exaltar os seus antepassados. Jesus veio para salvá-los. Até mesmo os antepassados de Jesus, os grandes reis, os grandes homens, eles precisavam de Jesus. Davi foi salvo por Jesus, Salomão foi salvo por Jesus. Eu e você só podemos ser salvos por Jesus. É nele que reside a resposta para toda a nossa vida. Jesus não veio para exaltar os seus antepassados. Jesus veio para salvá-los, como veio salvar a minha vida e a sua vida. Mas é importante também
nós observarmos traços que aqui se entrelaçam, como os reis e agora estas mulheres que são citadas. E eu acho interessante, irmãos, porque talvez você se pergunte assim, mas por que nessa lista é incluído 4 mulheres? E a resposta que eu lhe digo é, para mostrar para nós como que Jesus trabalha com pessoas improváveis. Por exemplo, quando nós olhamos aqui nessa lista, essas 4 mulheres eram pecadoras e grandes pecadoras. Quer ver? Tamar, nora de Judá, filho de Jacó, fez o papel de uma prostituta, Gênesis 38. Ela enganou o seu próprio sogro. Quando nós olhamos Raabe, ela é conhecida como a prostituta de Jericó, que ajudou os espiões. Quando nós olhamos para Batseba, ela era a amante de Davi e esposa do Eteu. Então, dessas listas, ou dessas 4 mulheres, 3 eram estrangeiras e 3 eram pecadoras contumaz. E agora então, diante de nós está a realidade de quem nós somos. Irmãos, não existe pecado que seja grande demais, que não possa ser perdoado por Deus. Não existe rótulos que são colocados sobre nós, que não podem cair por terra, quando Jesus adentra a nossa história. Raabe era prostituta, mas depois não mais. Tamar teve um filho da herança ou da genealogia real de Jesus. Batseba foi mãe de Salomão, o grande rei de Israel. Não existem pecados grandiosos que não possam ser perdoados e vidas que não podem ser transformadas pelo poder extraordinário de Jesus. Dos versos 11 a 16, nós vemos também como consequência os pecados do povo. O povo agora estava, depois de exilado, vassalo de outras nações. E agora diante de nós tem a resposta para tudo isso. Jesus pode salvar a sua vida. Mas maior do que isso, Jesus pode salvar a sua família. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode fazer, irmãos, o que ninguém pode fazer. Portanto, eu quero que você se lembre de algumas verdades que precisam ser relembradas por nós. Irmãos, quando nós vivemos já no meio de um povo cristão, numa cultura cristã, nós achamos que nós temos o direito de receber a Jesus. Mas eu gostaria de lembrá-lo que foi a graça de Jesus que se estende a todos os povos. Você lembra do salmo que nós lemos aqui? Salmo 117, que declara o louvor por todas as nações. Foi porque Deus nos amou que nós fomos incluídos como filhos adotivos de Abraão. Romanos 10 e Romanos 9 e Romanos 10 diz que nós fomos enxertados. Nós somos filhos de Deus pela graça e pela misericórdia. Segundo, que nós podemos nos alegrar com esta verdade. Irmãos, e eu falo uma alegria que gera ação. E nós precisamos entender isso, e eu tenho ficado feliz com o que Deus tem feito em nosso meio, diante desta causa que nossa igreja tem abraçado. Eu e você que fomos alcançados por esta verdade, enxertados na família da fé, nós precisamos nos alegrar e proclamar para que mais pessoas sejam enxertadas à família da fé, para que sejam inseridas na família da aliança, para que sejam salvas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. E para isso, irmãos, o que nós temos que fazer é teoricamente simples, é pregar o Evangelho de Deus com fidelidade. E eu penso que nós devemos ter isso como missão de vida, irmãos. A nossa missão de vida não é ficar rico. A nossa missão de vida não é ser pessoas bem-sucedidas na vida pública ou no que for. A nossa missão de vida não é ter filhos que sejam doutores. A nossa missão de vida é pregar e proclamar Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Deus nos chamou. Não apenas ser pessoas que vão para o céu, mas pessoas que vão para o céu e levam pessoas para o céu. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos separou. Ele é o Salvador
E essa palavra resume tudo o que nós hoje vimos. A identidade de Jesus ao final, ao culminar de tudo é: Jesus é o Salvador. E eu quero orar por você, meu irmão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. E enquanto eu oro aqui, eu gostaria que você também orasse aí. Que você pudesse falar com o Senhor. Que você pudesse colocar diante do Senhor a sua vida. Nós vamos orar sobre duas perspectivas. Primeiro, Senhor, eu preciso de conhecer quem o Senhor é como Salvador da minha vida. Talvez você está distante do Senhor. Você precisa de restauração. Mas a segunda perspectiva da oração que eu gostaria de fazer é: Senhor, me dê alegria em anunciar para as pessoas quem o Senhor é. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos do Ministério de Louvor que já se posicionassem aqui. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós assim dinamizamos o tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Ó Deus, agradecidos porque a identidade de Jesus é um Jesus Salvador. O Filho de Abraão, o Filho de Davi, o Cristo, Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo sendo nós pecadores e falhos, o Senhor nos salvou. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, para que este culto, esta noite, este sermão, esta palavra, que é a palavra do Senhor, possa transformar vidas e trazer salvação. Mas eu oro também, ó Deus, para que o Senhor traga alegria ao nosso coração, em pregar o Teu Evangelho, em anunciar o Teu Evangelho, para que mais pessoas sejam inseridas, enxertadas, a família da aliança, a família de Abraão, a família de Deus. E assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.